Olá, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo. Eu já vou pedindo desculpa pela minha voz, que a minha voz tá assim meio fanha, né? Porque eu peguei uma gripe, né? Que a gente tá na temporada de gripes. Aí no local que eu trabalho, todo mundo tá gripado. Quando eu fui pra minha casa, minha sobrinha tava gripada e ela ficava em cima de mim, então acabou que eu peguei, né? Essa gripe. Mas enfim, fazer o quê? Continuando, né? O vídeo de hoje vai ser sobre o Fundo Imobiliário ARRI 11. Qual vai ser o tema do vídeo? Eu vou falar um pouco sobre o fundo, um pouco sobre o relatório gerencial que ele lançou agora nesse mês e um pouco sobre o fundo na minha carteira, né? Então vamos lá. O Fundo Imobiliário ARRI 11, ele é um fundo imobiliário de papel. Hoje, a cotação dele está em R$ 6,55, com um dividend yield de 16,39% nos últimos 12 meses, um preço sobre valor patrimonial de 0,78, uma liquidez diária de R$ 171.480 e uma variação com relação aos 12 meses anteriores de 8,73%. O que isso quer dizer? Que hoje o fundo está 6,55, caiu 8,73% com relação ao mesmo período do ano passado. Está sendo negociado com 22% de deságio, né? De queda, de baixa no seu valor. A liquidez diária, que é o quanto o fundo ele é negociado por dia na Bolsa brasileira, é de R$ 171 mil. E o dividend yield nos últimos 12 meses é a relação de todos os dividendos que ele entregou com a cota de hoje, certo? Aqui a gente pode ver um pouco a cotação dele, que aqui, ó, no dia 1/11 estava sendo cotada a 7,22, já hoje 6,50, né? 6,55, tá aqui na média. Aqui tem algumas informações, né? O CNPJ, que ele é um fundo de papel, gestão ativa. O que significa gestão ativa? Gestão ativa é quando a gestão ela faz algumas movimentações na carteira para tentar tirar um pouco mais de rentabilidade do fundo. Segmento tipo títulos e valores imobiliários, 0,14 a taxa de administração, 23.645 número de cotistas. A vacância dele é 0%, porque ele não tem imóveis, ele é um fundo de papel. O valor patrimonial dele é 175 milhões e o valor patrimonial por cota 8,45. Por isso que ele está sendo está descontado na bolsa, né? Aqui são alguns indicadores com relação ao próprio fundo. Por exemplo, em 2020 ele estava valendo 36,11 milhões, em 2022 112 milhões, 2023 118 milhões, 2024 164 milhões, 2025 136 milhões, né? Então quer dizer que ele diminuiu um pouco o valor de mercado dele por conta de várias coisas, né? Pode ter inadimplência, preço da Selic, desacreditação de investidores por conta da alta da Selic e a queda dos fundos imobiliários, que leva também o fundo para baixo. A gente vê que ele em 2023 e em 2022 foi negociado acima do preço do seu PVP indicado, que é o 1, né? Porém, em 2024 e 2025 ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, assim como em 2020, né? Dividend yield dele tá maior agora, né? 16,56%. Porém, no ano de 2025 foi 11,18%. Mas o ano ainda não acabou,
Então, esse dividendo aqui que eles colocam como atual, ainda é somando com alguns dividendos do ano de 2024. E como a gente pode ver, o ano de 2024 foi um ano que ele entregou mais dividendos, né? Entre aspas, porque o ano ainda não acabou. Mas provavelmente ele não vai entregar a mesma quantidade de dividendos que no ano passado. Ou vai, né? Ou passe, porque é renda variável, enfim. Aqui a gente tem o valor patrimonial dele, que esse primeiro que eu falei foi de mercado, perdão, que eu falei valor patrimonial, né? Na verdade, o valor patrimonial é esse aqui de baixo. 37,42 milhões em 2020, 108 milhões em 2022. Ele foi aumentando, né, a sua posição daqui, daqui e daqui. Até chegar agora em 2025, que ele tá com um valor patrimonial de 175 milhões. O valor patrimonial dele por cota é 8,45, então a gente tá vendo que ele tá bem descontado se a gente for olhar os indicadores dele, né? Assim, os indicadores no caso de valor patrimonial de cota, que é o que ele tá sendo negociado hoje, que é o que o mercado tá precificando, né? Pelo risco. Tem 21 milhões de cotas emitidas e um total de 24 mil investidores. Aqui com relação aos fundos, ao fundo imobiliário e alguns índices, a gente pode ver que ele está, no momento, em queda, tá? Ele está 0,91% positivo, porém está abaixo de todos os outros fundos imobiliários. De todos os outros índices. Aqui, comparando com outros índices de papel, a gente pode ver algumas informações, né? Ele é um dos que paga mais dividend yield, tá descontado, né? Porém, ele é o que tem o menor valor destes aqui que estão sendo apresentados, né? Então, quem tem o menor PVP e o maior dividend yield é o HCTR11, que é um fundo imobiliário high yield. Mas a gente sabe que a gente não pode ir apenas por essas duas métricas, né? Quanto às distribuições, nos últimos 12 meses, ele distribuiu um valor total de 16,39%, que corresponde a R$ 1,08. E no mês passado ele distribuiu 9 centavos, o que foi correspondente a 1,38% no mês. Aqui a gente tem a escadinha de dividendos dele em porcentagem, né? Que a gente vê que ele está distribuindo mais com o passar dos meses. Porém, a gente tem que lembrar também que a Selic está alta, como ele é um fundo de papel que também tem CRIs associados ao CDI, ele vai se beneficiar com essa alta, né? E também vai se prejudicar com uma baixa, né? A gente pode ver que os dividendos deles são bem estáveis a partir de 2023, porque antes, ó, vinha um aqui, depois ia caindo, aí subia, caía, até que ele começou a se estabilizar, tá vendo? Agora já faz quanto tempo? Deixa eu ver aqui. Desde setembro de 2024 que ele vem pagando 9 centavos por cota. Teve alguns meses que ele pagou 10, teve outro que ele pagou 11, mas o mais estável dele é aqui nos 9 centavos agora, tá? A data com dele é sempre no último dia útil do mês. Deixa eu ver, o dia útil? Hoje é um sábado, ontem foi sexta. Tá no último dia útil, né, do mês. Pra data de pagamento aqui, sempre mais ou menos no 5º dia útil, se eu não me engano. Enfim. Me perdoem também porque a minha cabeça tá um pouco derretida, né? Tá um pouco geleia por conta da gripe. Aí aqui a gente tem o relatório gerencial,
que ele lançou e temos o informe mensal. Esse informe mensal eu ainda não cheguei a ver, então vamos abrir aqui rapidinho para ver o que que é. Então isso aqui é mais ou menos só como que o fundo fechou, né, no mês. Enfim, ok. Partindo aqui para o relatório gerencial do fundo, a gente pode ver algumas informações. Que informações são essas? Ó, a gente tem aqui que mesmo com a expectativa, né, da queda da taxa básica de juros, vão ainda prorrogar essa queda, né? Provavelmente vai ser só lá para o primeiro trimestre de 2026. Mas essa aqui não apresentou uma preocupação tão grande, até porque a gente tem o nosso índice subindo, né? A estratégia de investimento deste fundo é o quê? É o foco nos CRIs, que são high yield, ou seja, o que é um fundo high yield? Um fundo que ele te dá mais retorno, mas só que ele tem uma menor, segurança, certo? Então, assim, você ganha mais pelo risco maior que você corre. Aqui a gente tem os dividendos dele, né? 9 centavos no último mês, o que representa um dividend yield de 1,36. O dividendo dele anualizado está 17,59. O dividend yield aqui do mercado está 16,31. O valor da cota patrimonial dele é 8,45 e a data base dele é dia 30/9. Aqui a gente tem o quê? A gente tem o rendimento da cota, o dividend yield e o CDI bruto. O que isso significa? Esse mês, levando em consideração, esse mês de setembro agora, né? Deixa eu botar bem aqui outra cor para ficar melhor. Esse mês de setembro, ele pagou 9 centavos por cota, o que dá um dividend yield de 1,36%. Então, a gente vê aqui, ó, de abril, 1,20%, aí foi crescendo, até que chegou agora no patamar maior, de abril até setembro, de 1,36%. Porém, a gente tem que lembrar que é com base na cotação, na cota do período. E o que isso significa? Que esse rendimento de 9 centavos por cota, ele representa um CDI mais uma porcentagem de 131. Ou seja, ele rendeu 131% do CDI, já que ele é um fundo imobiliário, ele não tem a adição do imposto de renda. Aqui a gente tem a escadinha dele, que a gente pode ver que foi subindo, desceu um pouco, depois subiu bastante, desceu um pouco, depois começou a subir e veio subindo até agora no mês de setembro. Ele tem um total de 21 ativos na carteira, tem uma taxa média de IPCA 11,49%, no caso IPCA mais 11,49%, uma taxa média de CDI mais 5,02%. Ele tem uma diversificação geográfica em 8 estados e entre setores ele tem 5, que é basicamente o que ele fala aqui, né? Ele tem na carteira dele de crédito 79,1%, na de fundos imobiliários 18,4% e em caixa 2,5%. O que desses 100%, 81,9% são indexados ao IPCA e 18,1% indexados ao CDI. Aqui ele tem alguns fundos, algumas diferenças na carteira, né? Vamos dizer assim, alguns setores, subsetores. Ele tem 83,6% alocado em high yield, que é maior risco, maior retorno.
15,7% investido em middle grade, que é o quê? É uma segurança média e um retorno médio. Fica naquela de segurança. E esse high grade aqui, que é uma segurança bem maior, porém com retorno menor no momento, né, que você investe, claro. Ele tem também diversificado aqui, ó, 36% em incorporação, 27% loteamento, 16,4% corporativo, 10,7% logístico e 10% hotelaria, que é os quais os CRIs dele representam aqui na carteira. Ele tem uma diversificação boa, na minha opinião, né? A gente vê aqui que que a gente não tem muitos fundos imobiliários aqui, muitos CRIs indexados ao mesmo emissor, né? A gente vê que ele tem muitos que são indexados ao IPCA, alguns que são indexados ao CDI. Porém, de todos esses, a gente tem que ver que a maior porcentagem de porcentagem alocado são nos 9 primeiros fundos, que são 2 indexados ao CDI e 7 ao IPCA. Aqui, mais um IPCA e aqui, mais um IPCA. Desses CRIs, a porcentagem que ele representa, né, do lucro, são bem parecidas. Eu coloquei bem aqui mais ou menos o valor que ele tem investido, né? Ele tem 8 milhões no nono, no outro 9, no outro 9,896, perdão. No outro 10 milhões, 10 milhões, 11 milhões, 12 milhões, 14 milhões e 15 milhões. Então, na minha concepção, eu achei uma alocação mais focada nesses primeiros fundos. Os outros não representam tanto da carteira, mas ainda representam um valor até que bom, né? Ele tem alguns fundos imobiliários, são 5 no total. Não vou falar deles aqui para não pegar muito tempo. Aqui é a distribuição geográfica na carteira, né? Agora eu vou falar um pouco sobre esse fundo imobiliário na minha carteira de investimentos. Eu comprei esse fundo imobiliário a R$ 7,46, com um preço médio agora no momento. Na verdade, o meu preço médio é 7,46 e agora a gente tem um preço a mercado de 6,57. Vocês veem que a informação ela muda um pouco porque os sites vão atualizando, né? Eu tô com uma desvalorização de 11,98%. E o que isso significa? Que do valor que eu investi, tem uma desvalorização de R$ 236. Porém, eu tenho uma rentabilidade de 17,17%. A rentabilidade, ela conta tanto a variação quanto os proventos. Ou seja, considerando essa desvalorização mais os proventos, eu estou com a rentabilidade positiva de 17,17%, com um saldo no fundo agora atualmente de R$ 1.734,48, com dividend yield dele 16,39 e o meu on-cost estando 14,47. Então, no caso, o meu dividendo ele tá menor do que o dividend yield dele no momento. Mas por que ele tá menor? Porque eu paguei mais caro do que ele tá valendo agora. A porcentagem que eu tenho dele na carteira é 7,89%. E a que eu deveria ter é 7,53%, o que significa que eu tinha que vender R$ 85 dele. Vou vender? Não, não vou vender. Vou aportar nos meus outros fundos. Sobre agora os dividendos que ele me paga. Nesse ano, ele já me pagou R$ 169,92, contando com o de novembro que está provisionado. Certo?
com a média agora durante o ano de 15,45 por enquanto, porque a gente ainda tem o mês de dezembro para ele fazer o pagamento, né, dos dividendos. E vocês podem ver que, deixa eu ver bem aqui rapidinho, se eu posso botar só ele aqui para vocês verem como foi crescendo. Olha só, a gente vê bem aqui a minha escadinha de dividendos, ó. Aqui manteve, subiu, subiu, manteve, subiu, manteve, subiu aqui, ó. Então, isso daqui, quanto mais cotas eu fui adquirindo dele. Por isso que ele tá me pagando mais. Então, aqui eu tinha menos cotas e aí eu fui aumentando a quantidade de cotas até que eu cheguei nesse patamar aqui. Que ele já tá me pagando quase R$ 25 por mês, né? Enfim, o vídeo ficou gigantesco. Não era pra ficar desse tamanho. Eu pensei em fazer no máximo 15 minutos. Mas quando eu começo a falar, eu me perco nas palavras. Eu demoro muito, fico falando, tipo, o tempo todo, parecendo um bode. E quando eu começo a falar, eu quero continuar falando até eu me cansar. E é muito difícil eu me cansar. Enfim, gente, o vídeo de hoje é esse. E eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma ótima semana.